Queridos irmãos e queridas irmãs, a liturgia desse 17º domingo do tempo comum trata do tema da oração. Jesus quer formar seus discípulos na escola da oração, não apenas alunos, pessoas que aprenderam conteúdo intelectual, mas na oração transformar esse conteúdo em vida. É aí que o discipulado acontece, querendo viver a palavra que o Mestre ensinou. Por isso, para nós, a oração cristã, ela não é um amuleto, uma sorte ou uma mágica. Vou rezar porque vai dar certo, vou isso porque aquilo, vou... Não, a oração cristã, ela é encontro. É uma resposta de aliança, encontro de duas vontades. A criatura, na sua indigência, nos seus limites, nas suas fragilidades, e o Criador, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. A oração é sempre esse encontro. E Deus quer viver conosco essa aliança. Quando a gente descobre isso, a gente tira da cabeça e do coração essa lógica maluca de obrigação da oração, de uma experiência quase de uma relação de patrão e empregado. Tem que rezar, tem que ir na missa, tem que isso, tem que aquilo. Não, oração é privilégio. É o Criador de todas as coisas, como se Ele parasse de fazer tudo para te ouvir, te ver, escutar teus anseios, tuas necessidades. A oração de aliança é essa oração de encontro, não da obrigação, não do bater cartão. E aí a coisa muda de figura. A experiência é a experiência do amor. E amor com amor se paga. Algumas características podem nos ajudar a entender um pouco a oração cristã. A principal delas é o lugar de onde nós rezamos. De onde é que eu rezo? Qual é a minha condição para rezar? O meu lugar é o lugar de filho. Essa dimensão filial. É esse lugar onde todas as outras dimensões da oração acontecem. Quando eu lembro que eu sou filho, e Ele é meu Pai. E aí, num diálogo sincero, verdadeiro, persistente, a coisa muda de figura. Por isso, Jesus, na oração de hoje, os discípulos pediram para Ele, no Evangelho de hoje, os discípulos pediram para Ele: ensina-nos a rezar como João ensinou os discípulos. Ensina aí como que é um método, uma técnica. Como é que é? Jesus falou, então, começa na intimidade, começa primeiro chamando a Deus de Pai. Para nós que nascemos já numa cultura cristã, talvez seja muito habitual isso, não seja uma grande novidade, chamar Deus de Pai. Mas para o mundo antigo, e mais ainda para o mundo judaico, aquilo era uma irreverência. Não ousavam nem falar o nome de Deus, quanto mais chamar Deus de Pai. E a gente já sabe, a palavra no hebraico é Abba. Papai, paizinho querido. Olha a intimidade, sabe? Uma criança no colo do pai, está ali balbuciando as primeiras palavras: Abba, papai, 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 papai. A intimidade da criança reconhecendo ali o pai. Jesus, então, Ele escandaliza no seu tempo quando Ele usa essa expressão: assim você deve rezar. Aí já começa toda a oração do Pai Nosso. E depois os 7 pedidos que Ele ensina no Pai Nosso, falando do reino, da santificação do nome de Deus, do pão de cada dia, do perdão e daí por diante. Mas aqui, repito, o mais importante é o lugar de onde eu rezo.
Pode acontecer da gente cair na tentação de ficar pegando um currículo para apresentar para Deus, sabe? Ah, Deus, eu sou um pecador, oh, Deus, não sei o que, eu fiz tantas coisas. Ah, Deus, você nem vai me ouvir por isso. Ah, aí começa a colocar as condições da sua cabeça, do ídolo criado aqui na cabeça, para querer projetar em Deus. Não, não é por aí, não é esse o teu lugar. O teu lugar é lugar de filho. É daí que você deve rezar. Deus é meu Pai. Sim, é verdade, eu aprontei um monte de coisa que eu não devia fazer, mas Deus é meu Pai. Ah, eu fui desobediente. Sim, Deus continua sendo meu Pai. Eu não obedeci a lei dele, não escutei. Deus continua sendo meu Pai. É nesse lugar que nós precisamos aprender a rezar. E aí, escuta, fecha a porta do teu quarto, vai. Para de ficar deixando as janelas todas abertas, distraídos com tanta coisa, não. Feche a porta do teu quarto, esse aí mesmo, teu quarto interior. Fala para o teu Pai que te vê no secreto. Ele é teu Pai. Isso basta. Ele não perguntou quanto dinheiro você tem. Ele não perguntou as coisas que você já fez da vida. Ele não ficou colocando um monte de condições para te ouvir. Ele é Pai. Assim deveis rezar. E aí Jesus conclui no Evangelho de hoje, colocando essas parábolas tão bonitas, né? Qual é o pai? O filho pede um pão e vai dar uma pedra. Papai, estou com fome, toma aqui, meu filho, um montão de pedra, come, vai. Qual pai que faria isso? Nenhum, claro. Estão em torno do mar da Galileia. Peixe era a comida principal. Não tinha lá um danoninho, um bifinho, sei lá o quê. Era peixe. Qual é o filho que pede um peixe, o pai vai dar uma cobra? Não tem. Se vocês são pecadores, são maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Gente, a parábola que Jesus está contando é muito de fácil acesso ao nosso entendimento. O pai que fica escolhendo coisa ruim para dar para o filho. Às vezes dá a vida, o sangue, sei lá, faz hora extra, dobra a noite, faz não sei o quê, porque quer dar o melhor para o filho. É assim. Se você que é pecador sabe fazer isso para os seus filhos, imagina Deus, que é sumamente santo e perfeito. Então essa é a segunda condição da oração. Entender isso. Deus sempre tem o melhor. Deus sempre me dá o melhor. Deus sempre trabalha pelo melhor. Na minha oração, isso não quer dizer que Deus vai atender as minhas vontades. Como uma criança pirracenta, sabe? Que quer alguma coisa naquela hora porque quer e bate o pé. E às vezes o pai ou a mãe bobos vão e dão, né? Não é o melhor aquilo. E você sabe que não é. Mas por causa da pirraça do filho, quer logo apagar aquele incêndio, né? E vai lá e resolve o problema. Não é assim, às vezes? Sabe que não é o melhor, mas para apagar o incêndio, dá o que o filho está pedindo. Deus não aceita essas chantagenzinhas. Deus não fica escutando pirraça. Deus sabe o que é melhor. Às vezes o teu melhor vai durar 30 anos, 40 anos, vai durar a tua vida inteira, vai ser o finalzinho da tua vida. Mas se for para ganhar o céu, que bom. Às vezes o melhor vai ser Deus permitindo uma queda, uma tribulação. Às vezes o melhor Deus vai permitir uma doença. Às vezes uma perda grandiosa. Mas se for para você ganhar o céu, que bom, Deus. Obrigado, Pai. Eu nem entendi naquele momento da minha vida, mas foi o melhor. Que bom. Essa é a segunda condição da oração, entender isso. Deus sempre tem o melhor. Não é o mais ou menos. Nosso Deus não é o Deus do improviso. Vamos fazer um gatilho aqui, como é que chama? Gambiarra. Deus não é o Deus da gambiarra. Deus é o Deus dos desígnios eternos. Ei, querido, escuta isso nessa manhã. Coloca isso dentro da tua alma. Deus tem a meu respeito desígnios eternos. E não fica mudando ao sabor das ondas, dos meus caprichos ou dos meus pecados. Ah, Deus hoje acordou de mau humor, não vai me atender. Ah, Deus não vai me ouvir porque eu aprontei todas no dia de ontem. Deus continua o mesmo. O lugar da oração de filho, entendendo que Deus tem sempre o melhor. Terceira característica da oração de hoje: a insistência, a perseverança. Por que a oração perseverante
ela ganha o coração de Deus. Porque é uma oração humilde. Eu insisto. E humildemente tem que pedir de novo. E é humilhante, você tem que pedir uma coisa muitas vezes, né? Humanamente, ele fala, não, agora já chega. Já falei 3 vezes com você, agora eu não vou pedir mais. Aí o orgulho cresce, né? O coração se fecha. E com Deus não é assim. Deus fala, pode continuar pedindo. E hoje, o exemplo lindo foi a oração de Abraão por Sodoma e Gomorra. Abraão toca na fraqueza de Deus. Olha aquela cidade cheia de pecados, cheia de maldade, cheia de corrupção, cheia de mentiras. Não muito diferente do nosso tempo, né? Cheia de injustiças, né? Não diferente do nosso tempo. Abraão, olha, né? O Senhor disse a Abraão, o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e se agravou o seu pecado. Não vai ter outro jeito, vamos destruir isso tudo para fazer de novo, vamos lá. E Abraão fala, Senhor, mas se tiver 50 justos na cidade, você vai destruir a cidade inteira, mesmo tendo 50 justos? Não. Se tiver 50, eu vou poupar a cidade inteira por causa dos 50. Senhor, me perdoa, mas deixa eu insistir. E se tiver só 45? E Abraão vai descendo a conta. Senhor, e se tiver só 30? Se tiver só 20? Senhor, e se tiver? Vai baixando a conta. Ainda que houvesse um só justo, eu pouparia a cidade inteira por causa daquele justo. Você entendeu? Presta atenção, querido, aqui, olha, escuta. Você é o justo lá na tua casa. Talvez no teu local de trabalho, teu grupo de amigos. Talvez você vai ser o único que vai interceder por eles. E você olha ali à tua volta, Senhor, mas aqui é tanta coisa errada. E Deus está dizendo, ainda que esteja algum justo aí, eu vou poupar todos eles por causa de você. Pede a Deus isso hoje. Ei, não se distrai na tua oração, não. Pede a Deus hoje, Senhor, eu quero ser esse justo aqui, me ajuda, me dá a tua graça, para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para mim no dia de hoje, nesse tempo. A fraqueza do coração de Deus é essa, misericórdia. Por isso a insistência de Abraão, o Deus de toda a justiça, não fará justiça, claro que vai fazer. Deus é justo sempre. A segunda leitura que ouvimos hoje foi do Salmo 137. E essa é uma outra característica da oração, talvez a quarta aqui na nossa conta, perseverança, depois a oração de gratidão, a oração de louvor, a oração de trazendo as memórias daquilo que Deus já fez, e por isso celebrar essas memórias. Quantas vezes somos ingratos, irmãos? Quantas vezes somos ingratos? Como assim, padre? Não, eu sou muito grato a Deus, mas esquece de agradecer, né? O dia, a noite, a comida, o sol, a chuva, sei lá, o trabalho, a inteligência que Deus deu, os dons, a ideia que você teve. E o mundo pagão vai colocando outro vocabulário, né? O mundo pagão vai falando outro vocabulário. Deus me iluminou, Deus me protegeu. Nós cristãos temos nosso vocabulário próprio, a gente sabe. O mundo pagão fala, nossa, mas que sorte. E você fala, não, que providência de Deus, né? É diferente, entende? Por quê? Porque você reza. Por isso você tem uma experiência assim com Deus. E aí o salmista hoje lembrava para nós, ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouviste as palavras dos meus lábios. Naquele dia em que eu gritei, vós me escutaste. Naquele dia, onde parecia que não tinha saída, o Senhor me ouviu. Naquele dia, o salmista vai lembrando, ó, quanto tempo faz? Não sei, mas naquele dia em que eu gritei, o Senhor me escutou. Olha aí, a oração, a relação com Deus não é um balcão de negócios, que eu tenho que voltar para casa com um contrato assinado, com alguma prova disso ou daquilo. A oração não é barganha com Deus. Repito o que eu falei no início, a oração é aliança. Então agradecer já, mas eu ainda nem recebi, mas já agradece. Já louva a Deus por aquilo que você já pediu, porque Deus já te ouviu. Ah, Padre, será que Deus me ouviu mesmo? O Salmo diz, aquele que fez os ouvidos não estará ouvindo? Aquele que fez os olhos não estará vendo? Claro que sim. E aí termina a oração do salmista, olha que ele está no meio da tribulação. Ele está vivendo a experiência do exílio, voltando do exílio, perdão. Ele agradece tudo que passou de sofrimento lá no exílio.
a Babilônia, o paganismo, o incenso dos ídolos, prostituição, tudo que tinha na Babilônia, ou seja, toda aquela corrupção. Ele está voltando para Israel, agradecendo depois do exílio, e aí ele fala com Deus assim, olha que coisa linda, ele diz, Senhor, completai em mim a obra começada, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos, completai em mim. Olha que oração bonita para a gente fazer hoje, olha, escuta, completa em mim, Senhor. A obra começou lá no meu batismo, depois eu caminhei um pouco mais na catequese, e aí eu me afastei um pouco, mas eu voltei depois, comecei a frequentar a missa, e já estou caminhando há tanto tempo. E aí ele diz, completa em mim a obra começada. Olha bem, completa em mim a obra começada. Finaliza teu projeto, Deus. Não deixe inacabada essa obra que fizeram vossas mãos. E aí, a última leitura de hoje, lemos aqui a segunda leitura da missa, as garantias da oração. Poxa, Padre, mas eu rezo e parece que as coisas não acontecem. Parece que Deus não está me ouvindo. E começam as tentações, as vozes do mal. Começa a desconfiar de Deus. Pecado da desconfiança, pecado da incredulidade, pecado... Aí Paulo lembra para nós na carta aos Coríntios, aos Colossenses hoje, por que eu posso rezar confiante? Porque Deus já deu o maior dom, que é o Cristo. Não vai dar também os outros dons? Vai. Ele já deu a maior graça. É como se alguém falasse assim, um patrão com um empregado, ô patrão, por favor, eu tenho uma dívida aqui para pagar, $1 milhão. E aí o patrão vai de lá e de cá e resiste, mas ele acaba te dando, vamos aqui, ó, pá. Aí passou um tempo, você precisa lá de uma mixaria, R$10. Porque ele já te deu $1 milhão, não vai te dar R$10? Claro que dá. Então, o que é isso diante daquilo, tudo que você recebeu? O que Paulo está dizendo na carta aos Colossenses hoje é o que é o teu pedido, a tua súplica diante da cruz. Ele que não poupou o seu único filho, deu pela nossa salvação. Paulo dizendo, como também não nos dará com ele todas as outras coisas? E aí ele lembra para nós, e eu quero chamar sua atenção para isso. Paulo está dizendo assim, olha, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados. E até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. A palavra é clara, irmãos. Vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados. Na carta aos Romanos ele usa uma outra expressão, ele diz, porque todos pecaram, todos estão privados da glória de Deus. Trocando em miúdos, estava todo mundo condenado ao inferno. Sim, essa é a palavra clara. Como assim, Padre? Mas eu não faço nada de mal. Sim, mas você não tinha salvação. Você não podia chegar ao céu por você mesmo. Os homens até tentaram a Torre de Babel, né? Mas a gente não tinha salvação por nós mesmos. Então, porque todos pecaram, Paulo diz, existia vossos corpos, ele diz assim, todos vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados. Os justos, as pessoas boas, os profetas, os patriarcas, todos do Antigo Testamento não tinham salvação. Aqui a palavra mortos, estavam todos condenados a eternamente viver longe de Deus. Isso é o inferno. Até que, olha lá, até que Deus os trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. E aí, ele diz, existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou. Existia uma conta a ser paga. Qual era a conta? Era a conta da humanidade. Era a inimizade com Deus, a ofensa infinita, porque Deus é infinito. E o pecado era isso, era a experiência. Mas ele a cancelou e a eliminou pregando na cruz. E o que é o motivo da minha oração confiante? Da filiação, da gratidão, da perseverança. A dívida já foi paga. Ele a cancelou pregando na cruz. Lá na cruz, aquela cruz tem um preço, o meu pecado. Jesus pagou esse preço. Está escrito lá o motivo. E olhar para o mistério da cruz é olhar para isso. Para que agora eu possa rezar, agora tem uma ponte que eu posso chegar no céu. Ele, o pontífice, ele fez a ponte entre a terra e o céu.
A minha oração agora sobe ao coração de Deus. Agora não tem mais, o véu do templo se rasgou. Não tem mais essa distância. No Antigo Testamento era o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Agora não, é meu pai, seu pai. A oração agora é assim. Por quê? Porque Jesus cancelou a dívida, pagou o preço. Entenda isso, querido. Deixa eu dizer para você nessa manhã, resumindo tudo que a gente falou aqui, eu já estou aqui enchendo a sua paciência com tanto tempo, mas escuta isso, você tem que sair daqui hoje convencido de que a tua relação com Deus tem que ser melhor, a tua oração precisa ser com mais qualidade, o teu tempo e a tua disposição para Deus precisa de ser de maior responsabilidade. A relação com Deus não pode ser mais aquela coisa burocrática, simplesmente de alguém que cumpriu ali, bateu o cartão e foi embora. Não precisa mais disso. Tira da sua cabeça, do coração, essa ideia maluca, louca, sei lá de onde que arrumamos isso, e ficou impregnado na cabeça ainda de tanta gente. Vou lá para a missa para cumprir o preceito, e Deus não precisa disso. Joga esse cartãozinho fora. Deus não sabe, dizia um grande santo na espiritualidade contemporânea, Deus não sabe o que Ele vai fazer com as nossas obras se nós não lhe dermos o nosso coração. Não adianta ficar mascarando as coisas, dizendo, não, eu já faço tanta coisa boa, o importante é fazer o bem. Deus não sabe o que vai fazer com as nossas obras se nós não lhe dermos o nosso coração. E o nosso coração, ele se dá na relação de aliança diária com Deus. Qual é o melhor horário, padre, para falar com Deus? Não sei, você que vai ver a tua rotina, qual que é. Tem gente que às vezes é de manhã cedo, antes da casa acordar, levanta mais cedo e ninguém acordou, não tem barulho, eu vou conversar com Deus. Beleza. Outros já vai ser no meio da manhã, outros na hora do almoço, outros à tarde, outros à noite, não sei, você vai encontrar seu horário. Mas hoje, saindo dessa missa, você precisa assumir esse compromisso com Deus. Não só para você, mas para a tua casa. A minha casa é uma casa que reza, Padre. A minha família é uma família que reza. Que bom, é isso, e continua. E que a tua casa seja luz para as casas vizinhas, para o apartamento de cima ou de baixo, para o condomínio. Que a experiência da oração seja essa escola também para aqueles que estão próximos. Seu filho, sua filha precisa olhar para você e falar, meu pai é um pai que reza, minha mãe é uma mulher que reza. Por que as coisas acontecem? Porque lá em casa tem oração. Deus move a partir dos joelhos dobrados. Você entendeu? Hoje você vai sair dessa missa lembrando dessa palavra. Como Abraão lá, intercedendo por uma lama, um mar de pecados à sua volta. Senhor, o Senhor é o justo juiz. Está tudo errado ali, eu sei, mas o Senhor é o justo juiz. Ou olhando para si mesmo, completa em mim a obra começada. Ou quem sabe com a memória cheia de coisas ruins passadas, erros passados, olhar para a cruz e dizer, foi cancelado na cruz. Obrigado, Deus. Eu nem sou digno, mas o Senhor pagou esse preço. Vamos colocar nossa vida diante de Deus hoje, com a igreja, na maior oração de todas que acontece aqui agora. Daqui a pouco o Padre vai levantar o cálice, a patena, e aí a gente vai com Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, elevar a Deus o nosso nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,